Meu aniversário de 16 anos deveria ter sido repleto de velas quentinhas, doces desejos e risadas e quando pela casa. Mas, em vez disso, aquela manhã foi fria e silenciosa. Meus pais me sentaram e me disseram algo que eu jamais poderia imaginar. Você precisa se mudar para dar espaço ao bebê da sua irmã. Fiquei ali sentada, entorpecida, sentindo como se meu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Nenhuma comemoração, nenhum desejo sincero, apenas a dura verdade, como se eu não passasse de uma sombra indesejada no lar que um dia chamei de meu. Prometeram cuidar de mim até eu completar 18 anos, mas será que alguém se importava se eu me sentia amada? Tudo se despedaçou. Minha confiança na família, no amor, no pertencimento, tudo se despedaçou em uma única manhã sombria. Arrumei minhas coisas em silêncio, cada item familiar se tornando estranho, pesado pela perda. E quando fecharam a porta atrás de mim, percebi que não estava apenas saindo de um cômodo. Estava deixando para trás a própria noção de família. Antes de mergulharmos nessa história, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Minha história não é apenas sobre ser expulso, é sobre ser esquecido, tratado como uma segunda opção para algo considerado mais importante. Vou-te levar por aqueles dias silenciosos, cheios de dor invisível, sonhos despedaçados e a decisão final que tomei de me manifestar, buscar a luz em meio à escuridão da negligência. Esta é uma jornada de batalhas internas, desgosto e, finalmente, de me encontrar reerguendo-me para trilhar um novo caminho. A manhã em que completei 16 anos deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. Em vez disso, tornou-se um pesadelo que ainda não consigo compreender completamente. Acordei com a esperança silenciosa de um simples feliz aniversário, uma palavra gentil, um sorriso, mesmo que pequeno ou forçado. Mas nada disso aconteceu. A casa estava estranhamente silenciosa, sufocante em sua quietude, como se todos estivessem prendendo a respiração pelo pior. Então, sentados à minha frente, à mesa da cozinha, estavam meus pais. Seus rostos eram severos, distantes, como se o que estavam prestes a dizer fosse um fardo que eu deveria carregar sem questionar. Meu coração batia forte, confusa com a frieza deles. Disseram que eu precisava me mudar. Assim, de repente, meu quarto, meu espaço, o lugar que eu chamara de lar por anos, de repente, não era mais meu. Eles precisavam do quarto para o bebê da minha irmã. Amanda. Minha irmã, a filha de ouro, a favorita que raramente parecia notar minha existência, a menos que me lembrasse de que eu era a segunda melhor opção. Lembro-me de como minha mãe evitava meus olhos, atrapalhada com as palavras. Meu pai ficou em silêncio no início, depois disse, você já tem idade suficiente. Você consegue lidar com isso. Mas como eu conseguiria? Como uma garota de 16 anos lida com o fato de ser considerada descartável, só para abrir caminho para uma nova vida? Não chorei imediatamente. Em vez disso, algo mais frio se instalou em mim, uma dormência, como um escudo protetor contra a traição. A irmã que nunca fora cruel, mas também nunca próxima, não estava em lugar nenhum naquela manhã. Eu sabia que era proposital. Amanda havia desaparecido convenientemente, talvez para não ter que me ver sendo empurrada para o lado, para não ter que olhar para a bagunça que sua chegada estava causando. Naquele momento, cada gota de calor que eu esperava da minha família se transformou em cinzas. O quarto pareceu menor, as paredes se fechando enquanto eu permanecia ali, silenciosa e destruída. Eu queria discutir, gritar, implorar para que mudassem de ideia, mas sabia que era inútil. A decisão deles já estava tomada. Não se tratava de mim. Tratava-se da imagem perfeita deles, da imagem frágil deles, onde minha irmã vinha em primeiro lugar. Meu coração gritava, mas meus lábios permaneciam fechados. Perguntei apenas uma coisa, minha voz quase um sussurro, porque vocês não podem simplesmente usar o quarto de hóspedes para o bebê? A hesitação deles era reveladora. Disseram que o quarto estava sendo usado pelo namorado da Amanda, que já tinha seu próprio apartamento, mas aparentemente precisava de um lugar para ficar ali. Aquele pequeno detalhe me tocou fundo. Não se tratava apenas do bebê, tratava-se de todos os espaços, da atenção, de cada pedacinho de amor e carinho que estava sendo dado, nada sobrava para mim.
Arrumei minhas coisas em silêncio naquele dia, com as mãos tremendo, mas minha determinação se fortalecendo. Meus pais ajudaram, mas não foi gentileza. Foi eficiência, como limpar às pressas uma mancha indesejada. O caminho até a casa da minha tia foi silencioso. Elas conversavam animadamente sobre coisas triviais, alheias ou talvez indiferentes, à tempestade que rugia dentro de mim. Olhei pela janela, observando minha antiga vida se esvair, me perguntando como uma família podia se fragmentar tão completamente e como eu deveria seguir em frente quando as pessoas que deveriam me amar mais me abandonaram tão facilmente. Minha tia me recebeu de braços abertos, seu calor contrastava fortemente com o frio que eu acabara de deixar para trás. Ela perguntou gentilmente o que tinha acontecido e, quando contei tudo, seu rosto se suavizou, mas uma ponta de raiva logo substituiu seu sorriso. Ela ligou para meu pai, confrontando sobre o que acabara de descobrir. Aquele confronto mudaria tudo, revelando as mentiras que meus pais contaram à minha tia para fazer com que minha mudança parecesse uma escolha minha. Mas, naquele momento, eu ainda não sabia quão profunda era a traição ou quantas batalhas eu teria que travar apenas para recuperar qualquer resquício de família e autoestima. Ao me acomodar nessa nova vida inesperada, percebi que a dor que eu carregava não era apenas por perder um quarto. Era por perder uma casa, perder a confiança e aprender a encarar um futuro onde eu poderia estar verdadeiramente sozinha. Aquele primeiro dia marcou a destruição de tudo o que eu pensava saber sobre o amor e a dolorosa jornada para reencontrá-lo. Morar naquela casa era como navegar por um campo minado de julgamentos silenciosos e muros invisíveis. Desde o início, me senti uma estranha na minha própria família, uma hóspede indesejada em vez de uma filha. O favoritismo em relação a Amanda era um veneno lento que se infiltrava em cada canto de nossas vidas, nos separando de maneiras que as palavras não conseguiam expressar completamente. Os olhos dos meus pais brilhavam com as conquistas de Amanda, suas notas, seus pequenos sucessos, enquanto os meus mal pareciam ser registrados. Nas reuniões familiares, os aplausos eram sempre mais altos para ela, seus sorrisos, mais amplos. Lembro-me de um jantar de ação de graças em que Amanda exibiu orgulhosamente uma pintura que havia feito. Meus pais a elogiavam sem parar enquanto eu permanecia em silêncio com meus próprios projetos de arte guardados em uma gaveta esquecida. Ninguém pedia para ver o que eu havia criado, ninguém perguntava como eu me sentia. Até os menores gestos revelavam a divisão. Amanda ganhou o celular mais novo, as roupas melhores e a atenção exclusiva. Eu me considerava sortuda se conseguisse um bom emprego à distância. Não era crueldade em voz alta, era negligência em silêncio, um lembrete constante de que eu não era a filha favorita. Nos eventos da escola, meus pais estavam sempre presentes para Amanda. Quando me apresentei em um recital, apenas minha tia e uma amiga próxima da família se deram ao trabalho de comparecer. Essa ausência, essa escolha, gritou mais alto do que qualquer palavra de raiva. Comecei a questionar meu valor, me perguntando se eu era invisível por natureza ou se simplesmente não era o suficiente. Esse favoritismo arraigado fragmentou todos os relacionamentos em casa. Amanda, dividida entre a lealdade às expectativas dos nossos pais e os próprios sentimentos, permaneceu distante. Ela não era cruel comigo, mas havia um muro ali, construído por anos de verdades não ditas e lealdades divididas. Eu precisava dela, mas não sabia como preencher essa lacuna. A tensão era sufocante. A cada dia eu sentia o peso de ser menor. As conversas de que eu precisava, os abraços, as palavras de incentivo, nunca vinham. Em vez disso, o silêncio preenchia vazio. Às vezes, tarde da noite, eu ficava acordado me perguntando se a minha dor importava para alguém. Se o amor era um recurso limitado em nossa casa, porque eu sempre ficava carente? Mas em meio àquela escuridão, a casa da minha tia se tornou um farol. Onde o amor dos meus pais estava ausente, o calor da minha tia era palpável. Ela notou a solidão nos meus olhos e fez perguntas que ninguém mais ousava fazer. Seu apoio gentil plantou as primeiras sementes de esperança, de que talvez eu pudesse ser digna de amor, mesmo que não fosse do meu próprio sangue. À medida que a divisão dentro da minha família aumentava, não se tratava apenas de quartos ou posses, mas também de sobrevivência, identidade e de encontrar minha voz em uma família que me silenciou por muito tempo. Durante anos, enterrei minha dor profundamente,
convencendo-me de que o silêncio era segurança. Afinal, a negligência dos meus pais não era barulhenta nem cruel no sentido tradicional, era silenciosa, como uma sombra pairando sobre cada canto da minha vida. Eu dizia a mim mesma que estava bem, que não precisava do amor deles para sobreviver. Mas a verdade? A solidão era sufocante, a invisibilidade, insuportável. Então chegou o dia em que cheguei ao meu limite. Sentei-me na sala de estar da minha tia, com o celular tremendo nas mãos. Cada palavra que eu digitava parecia uma cicatriz descascando, dolorosa e crua. Desabafei tudo, como meus pais me expulsaram de casa no meu 16º aniversário, como abriram espaço para o bebê da minha irmã enquanto me tratavam como se eu não fosse nada. Escrevi sobre os anos de silêncio, o favoritismo, as traições que lentamente corroeram o meu espírito. Não era apenas uma postagem, era um grito na escuridão, um chamado desesperado para que alguém me visse, para saber que eu existia e merecia mais. Ao clicar em postar, lágrimas escorriam pelo meu rosto. A vulnerabilidade me invadiu em ondas, medo de julgamento, medo de retaliação, mas também um lampejo de algo novo, esperança. A resposta foi esmagadora. Mensagens inundaram, não apenas de estranhos, mas também de parentes que discretamente notaram as rachaduras, mas nunca ousaram falar. Suas palavras me animaram, lembrando-me de que eu não estava sozinha. Alguns compartilharam suas próprias histórias de abandono, outros ofereceram apoio e amor que me haviam sido negados em casa. Mas com o apoio veio a reação negativa. As mensagens dos meus pais chegaram ásperas, raivosas e cortantes. As palavras do meu pai foram as mais difíceis de interpretar. Ele disse coisas que eu não estava pronta para ouvir, coisas que me abalaram e, ao mesmo tempo, me fortaleceram. Gostaria que você nunca tivesse nascido, escreveu ele. As mensagens da minha mãe ecoavam a mesma rejeição fria. A única mensagem gentil veio da minha irmã, pedindo para falar pessoalmente, hesitante, mas estendendo a mão mesmo assim. Cada mensagem de ódio era como uma ferida reaberta, mas saber que havia tantas pessoas ao meu lado me dava forças para seguir em frente. Bloqueei meus pais, não por despeito, mas para proteger meu coração frágil. Foi a primeira vez que realmente entendi que falar não era fraqueza, era minha sobrevivência. Aquela publicação mudou tudo. Não era mais apenas a minha história, tornou-se um campo de batalha onde amor, dor, lealdade e traição colidiam. Mas também abriu as portas para uma nova realidade, onde eu poderia finalmente lutar pelo respeito e cuidado que merecia. Foi um dia que pensei ter deixado para trás para sempre, o dia em que meus pais apareceram na minha escola. Eu estava prestes a sair, cercada por amigos que se tornaram meu inesperado sistema de apoio, quando os vi. Seus rostos estavam tempestuosos, cheios de raiva e algo mais, desespero, talvez. Meus amigos formaram um escudo protetor ao meu redor, sentindo a tensão, mas meu nome perfurou o ar como uma faca. Caminhei direto até eles, com a voz firme, mas carregada de exaustão. Não quero nada com vocês, disse-lhes, esperando que as palavras finalmente fossem assimiladas. Mas eles não ouviram. Insistiram para que eu voltasse para casa. O tom de voz não continha a suavidade de pais que querem o filho de volta, era áspero, exigente. Confusa, perguntei porquê, porque agora, de repente, depois de toda aquela frieza e rejeição? A resposta que deram desfez a fachada, não se tratava de amor ou família. Tratava-se de dinheiro. Herança. A fortuna que meus avós haviam prometido. Disseram que meus avós ameaçaram cortar a herança do meu pai se ele não se reconciliasse comigo, me tratasse melhor e me trouxesse de volta para casa. De repente, a preocupação deles pareceu mais uma transação egoísta do que um cuidado genuíno. A raiva fervia dentro de mim, não apenas pela hipocrisia deles, mas pelo jogo de poder do qual eu havia me tornado parte involuntariamente. Lembro-me de estar ali, com o coração disparado, sentindo o peso do olhar deles e o julgamento dos alunos que passavam. Eu queria gritar que não me importava com o dinheiro deles ou com as ameaças. Eu disse a eles, não vou voltar. Não porque vocês pediram gentilmente, mas porque mereço algo melhor. Eles imploravam, até gritavam, tentando me convencer a portas fechadas.
Mas, por dentro, tudo o que eu ouvia era o eco de anos de abandono. A mudança repentina deles não era por mim, era por eles mesmos. Depois, peguei o ônibus de volta para a casa da minha tia, com o coração pesado, mas mais firme do que nunca. Contei tudo a ela, o confronto, as ameaças, a manipulação. Ela ficou furiosa, protetora e imediatamente agiu. Ligou para o advogado, pronta para lutar por mim, para me dar um lar onde eu não fosse apenas uma obrigação ou um incomodo. Aquele momento foi um ponto de virada. Percebi que não era apenas uma crise familiar. Era uma batalha pelo meu futuro, pela minha dignidade, pelo meu direito de ser amada nos meus próprios termos. À medida que as apostas aumentavam, encontrei aliados onde menos esperava, minha tia, meus avós e até alguns parentes que perceberam as mentiras. Quando a poeira do confronto baixou, uma presença constante permaneceu, minha tia. No caos da rejeição e da traição, ela era a âncora de que eu precisava desesperadamente. Ao contrário dos meus pais, seu apoio era inabalável. Ela não me via como um fardo, um problema a ser escondido ou um sacrifício a ser feito. Ela me via, realmente me via, e isso fez toda a diferença. Morar com minha tia era como sair para a luz do sol depois de anos na sombra. Sua casa era repleta não apenas de calor, mas de uma aceitação silenciosa que eu não conhecia antes. Ela perguntou como eu me sentia, ouviu sem julgamentos e deixou claro que o meu lugar era ali, com ela, não no frio. Mas o amor por si só não bastava. Proteger aquele santuário significava travar uma batalha que eu jamais esperava, a luta pela minha guarda legal. Meus pais, cientes do que estava em jogo, resistiram ferozmente. A ameaça de me perder, sua filha de ouro que não estava mais sob seus cuidados, os atingiu onde mais doía, seu orgulho, sua reputação e, sim, a herança envolvida. O processo judicial foi intimidante e exaustivo. Presenciei reuniões tensas com advogados que tentavam explicar direitos, obrigações e batalhas de prova. Cada sessão despertava velhos medos e novas ansiedades. Será que o tribunal perceberia minha dor? Será que me protegeriam de retornar a um lar onde me sentia invisível e sem amor? Minha tia se tornou meu escudo e minha voz. Ela enfrentou o ataque de parentes furiosos e o olhar gélido das reuniões familiares repletas de julgamentos sussurrados. Mas ela se manteve firme, lembrando-me de que não se tratava apenas de custódia. Tratava-se de resgatar minha dignidade e construir um futuro em que eu tivesse importância. Em meio a noites sem dormir e altos e baixos emocionais, aprendi a me manter firme. Descobri que a força não era a ausência de medo, mas a coragem de enfrentá-lo de frente. A luta era tanto interna quanto externa, uma luta entre a menina que acreditava não ser o suficiente e a mulher que estava aprendendo a reconhecer seu valor. Em meio à tempestade, aliados inesperados surgiram. Avós que estavam distantes, mas finalmente compreenderam a profundidade da turbulência, se ofereceram. Alguns parentes ofereceram palavras silenciosas de encorajamento, enquanto outros permaneceram em silêncio, relutantes em encarar a fratura que dilacerava nossa família. Naqueles momentos de incerteza, a fé inabalável da minha tia me manteve firme. Ela não lutou apenas pelo meu direito legal de ficar com ela, ela lutou para me dar um lar onde meu coração pudesse se curar. A batalha pela custódia foi mais do que uma escaramuça judicial, foi uma retomada de identidade e esperança. Em breve, compartilharei o capítulo final desta jornada, o momento em que a liberdade se tornou realidade, quando o amor encontrou um novo lar e quando laços rompidos começaram a se refazer, não sem cicatrizes, mas com força. O dia em que minha tia se tornou oficialmente minha tutora legal foi tanto uma vitória quanto um acerto de contas silencioso. Não foi o fim de todas as minhas lutas, foi o começo de algo precioso, uma chance de pertencimento, uma chance de cura. Quando a decisão do juiz foi proferida, um peso saiu do meu peito, mas por baixo dele surgiu uma mistura complexa de alívio, tristeza e esperança cautelosa. Morar com minha tia agora me faz respirar novamente depois de anos prendendo a respiração. A casa dela não é mais apenas um refúgio temporário, é verdadeiramente minha. Ela não me fornece apenas um teto e refeições. Ela me oferece compreensão, abraços quando meu coração está pesado e um espaço seguro onde sou vista e valorizada.
As longas noites em que me senti invisível foram lentamente substituídas por manhãs repletas de sorrisos tranquilos e conversas sinceras. Mas mesmo enquanto construo esta nova vida, os fantasmas do meu passado persistem. O vazio deixado pela negligência dos meus pais não é algo que se abandone simplesmente. Ainda luto contra os sentimentos de abandono e traição. Às vezes, em momentos de solidão, as velhas feridas doem. O silêncio nas reuniões familiares, a ausência do calor dos pais, é uma cicatriz que sempre carregará a sua história. Minha irmã, Amanda, se tornou mais do que uma figura distante. Conversamos mais desde então, compartilhando fragmentos de nossa dor e esperança. Seu pedido de desculpas foi humilde, seu remorso genuíno, ela também está lidando com o peso das expectativas familiares e de seus próprios arrependimentos. Nosso relacionamento é frágil, mas está-se recuperando, um lembrete de que mesmo laços rompidos podem ser restaurados com tempo e esforço. Ao meu redor agora há um círculo de apoio, minha tia, os avós que finalmente me apoiaram, amigos próximos e até alguns parentes que me procuraram quando viram a verdade. Eles me lembram que família não é só sangue, mas também aqueles que escolhem amar e proteger você. Olhando para o futuro, estou reaprendendo a sonhar. Estou explorando paixões outrora enterradas sob anos de silêncio. Imagino um futuro onde minha voz importa, onde eu crio minha própria família a partir dos corações que escolherem ficar. Esta jornada me ensinou que dor e crescimento muitas vezes andam de mãos dadas. Que, às vezes, é preciso perder o lar que você conhecia para encontrar o lar que você realmente merece. Obrigada por trilhar esse caminho comigo. Minha história está longe de terminar, assim como a de qualquer pessoa. Se ela tocou seu coração, compartilhe seus pensamentos abaixo. O que família significa para você? Você já encontrou força em meio às dificuldades? Juntos, continuamos contando nossas histórias, encontrando esperança, um passo de cada vez.